Faltam só 2 dias para o Brasil cometer um erro fatal: colocar Davi Alcolumbre na presidência do Senado e colocar Hugo Motta na presidência da Câmara. E eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre essa história. Como nós estaríamos se tivesse presidentes de direita à frente do Congresso. Eu vou te dar 3 razões pelas quais eu discordo de quem diz que a gente precisa ser pragmático e apoiar Alcolumbre e Motta. E eu vou te dizer por que eleger eles é um erro fatal. Vou te explicar isso é essencial para você saber. E eu vou contar o que você pode fazer nesse momento tão crucial para o Brasil. Vamos lá então, direto ao ponto. Gente, se o presidente do Senado fosse Eduardo Girão em vez do Rodrigo Pacheco, o Clezão poderia estar vivo. A Débora Rodrigues estaria em casa, curtindo seus 2 filhos pequenos, em vez de encarcerada há mais de 400 dias pelo gravíssimo crime de pichar uma estátua com batom. O Felipe Martins não teria sido preso com base em uma fraude. Ou se fosse, ele não permaneceria detido além do prazo legal de 35 dias. O Bolsonaro não teria sido impedido de viajar para os Estados Unidos para a posse do Donald Trump, nem estaria inelegível. Cidadãos comuns, jornalistas, políticos de direita e veículos de imprensa não estariam sendo censurados, como o Lacombe e a revista Timeline foram nesta mesma semana. O STF não estaria atropelando o Congresso, como ele fez para legalizar a posse das drogas para uso pessoal, nem teria ampliado as condições para o aborto no país. Se o presidente da Câmara dos Deputados agora fosse Marcel Van Hatten em vez do Arthur Lira, a CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF já teria sido instalada. Abusos como aquele contra a família Mantovani lá no aeroporto de Roma, que bateu boca com Moraes, não teriam acontecido. Nicolas Ferreira e o próprio Marcel não estariam respondendo a inquéritos por conta das suas falas e opiniões que são protegidas pela Constituição. Os presos do 8 de janeiro não estariam sendo esmagados com condenações injustas e penas desproporcionais. As propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes monocráticos quase absolutos hoje dos ministros do Supremo já teriam sido aprovadas. O foro privilegiado, que é um instrumento hoje de extorsão e chantagem do STF contra os deputados e senadores, já teria sido extinto. A prisão em segunda instância teria avançado. A lei de improbidade administrativa, que foi mutilada para frear a Lava Jato, teria sido restabelecida em vez de destruída. O impeachment de Lula já estaria em andamento. Você consegue imaginar tudo isso? Fecha os olhos aí e imagina. Gente, como seria bom! E se você gosta dessa ideia, vai curtindo o vídeo. Pois é, gente, tudo isso poderia acontecer se a sociedade, farta de tantos abusos, se mobilizasse maciçamente em torno das candidaturas de Eduardo Girão no Senado e Marcel Van Hatten na Câmara dos Deputados. Eles enfrentam as candidaturas do Davi Alcolumbre e do Hugo Motta, que já consolidaram uma ampla coalizão de apoio com dezenas de partidos. Alcolumbre e Motta representam a continuidade das gestões atuais, marcadas pela troca descarada de votos de parlamentares em favor dos projetos do governo, e em troca tudo daquelas emendas bilionárias, e ainda marcadas pela blindagem covarde dos ministros do STF, que nos dão evidências de crimes de responsabilidade rotineiramente, como, por exemplo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Uma parte da direita está resistindo à ideia das candidaturas independentes, como a do Girão e do Van Hatten, com o argumento de que, sem os votos necessários para vencer, o melhor talvez fosse se aliar ao lado vencedor e negociar espaços nas presidências de comissões importantes. Isso garantiria à direita poder suficiente para influenciar o jogo político até 2026. Trata-se de um argumento legítimo, pragmático e respeitável, mas com o qual eu não posso concordar por pelo menos 3 razões essenciais. Além disso, como eu disse, eu vou mostrar um erro fatal que a gente não pode cometer. Vamos então, pessoal, às 3 razões e, mais uma vez, vai deixando seu like para mais gente entender a gravidade disso tudo e se unir a nós. A primeira razão é que nós conhecemos Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Eles não são desconhecidos nossos que caíram do céu agora, não. Ambos votam com o PT. Mais ainda, eles votam mais com o PT e o governo do que os parlamentares do próprio PSOL, extrema esquerda. O Alcolumbre acompanhou o PT em 8 a cada 10 votações, enquanto o Motta foi ainda pior, 9 a cada 10. Além disso, o Alcolumbre é amigo pessoal do Alexandre de Moraes e de ministros do STF.
E ainda, ele garantiu que não vai permitir o avanço de nenhum pedido de impeachment no Senado contra os ministros. Já Hugo Motta prometeu ao PT, em troca do apoio da esquerda, que ele não vai pautar os projetos relacionados à anistia dos réus do 8 de janeiro ou então de Bolsonaro. O Alcolumbre, aliás, ele já presidiu o Senado por 2 anos e ele arquivou todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF que chegaram até o seu gabinete. Gente, a gente já viveu isso antes. A gente já cometeu esses erros no passado. A gente vai repetir o mesmo erro. A segunda razão que eu quero te dizer é que apoiar o Alcolumbre e o Motta, candidatos do PT, da esquerda, do centrão fisiológico, significa manter um projeto de poder sem compromisso real com o país, movido apenas pelo desejo insaciável deles de mais poder, dinheiro público, preservação do establishment político, que são a pauta da grande parte dessas pessoas aí do centro, da esquerda. Isso perpetua o cenário atual. A direita sendo perseguida, sendo silenciada, sendo censurada, o STF atropelando o Congresso, legislando e decidindo todas as questões nacionais de forma ativista, a Lava Jato sendo destruída, juízes e procuradores perseguidos, combate à corrupção inexistente, emendas bilionárias distribuídas sem critério para alimentar currais eleitorais e esquemas de corrupção. É esse o futuro que a gente quer para os próximos 2 anos? E quem sabe mais 4 ou mais 6. A terceira razão é que, apesar do valor do pragmatismo, existem momentos em que é necessário bater o pé, bater a mão na mesa e defender os nossos princípios inegociáveis. Desde quando ser direita significa apoiar também candidatos apoiados pelo PT, pela esquerda, por ministros do STF, numa conjuntura como a de hoje? O apoio dessas figuras ao Alcolumbre e à Motta, por si só, deveria ser suficiente para que toda a direita as rejeitasse. Eu vi hoje uma camiseta, um meme, com o Alexandre de Moraes vestindo uma camiseta, vai lá, Alcolumbre. Gente, o Motta ainda dizer que a Gleisi Hoffmann é uma aliada confiável? Ela que é presidente nacional do PT, mais conhecida como amante nas planilhas de propina da Odebrecht? Isso diz muito sobre como ele vai agir no poder. Nós podemos sim perder, mas uma mobilização vai ter plantado sementes de uma mudança no futuro. Vamos perder com as costas eretas. O momento exige hoje a defesa intransigente do impeachment do Alexandre de Moraes, da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, do impeachment do Lula, da CPI do abuso de autoridade, o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância. Essas pautas são mais importantes do que qualquer cargo em comissão no Congresso. E nenhuminha delas vai avançar com Alcolumbre e Motta na presidência do Congresso. Apoiar Alcolumbre e Motta é um erro fatal, porque nenhuma dessas pautas, preste atenção, gente, mais uma vez, nenhuminha delas vai ser aprovada com os dois na presidência das casas do Congresso. Porque não basta aprovar um projeto numa comissão. Não, depois ele ser aprovado nas comissões, ele vai para o plenário, e aí ele precisa ser aprovado em plenário. E quem controla o que vai ser votado no plenário é o presidente do Senado e é o presidente da Câmara. Apoiar Alcolumbre e Motta é um erro fatal, porque ganhar com eles é perder. Mas o Alcolumbre vai ajudar a reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Não, gente. A Daniela Lima disse que os ministros do STF riram dessa possibilidade. E ela, que tem todo acesso ali, né, no WhatsApp aos ministros, falou que eles trataram com ironia, que eles trataram com ceticismo. Isso por 2 razões. O Alcolumbre tem rabo preso em investigações do STF e por isso jamais compraria briga com o STF. Além disso, se ele aprovar uma anistia, o STF anula. Sem ter um Senado que enfrente o STF, não adianta de nada a ajuda do Alcolumbre. Não tem plano milagroso que vá mudar nada sem um Senado que confronte os abusos, o ativismo, o STF mandando no país. Por isso, o momento hoje é de mobilização. É o momento hoje de fazer campanha nas redes sociais, de pressionar sem trégua os deputados e senadores para que eles votem no Marcel Van Hatten e no Eduardo Girão. É hora de fazer barulho e de demonstrar a força da direita. A mesma força que barrou o PL da censura, que barrou o PL da Globo, que forçou o governo a recuar na ampliação da vigilância do PIX. É hora de lutar contra a perseguição à direita, contra a perseguição à família Bolsonaro, contra a perseguição à família Mantovani, contra a perseguição a Débora Rodrigues, contra a perseguição a Lacombe, aos presos do 8 de janeiro.
É hora de barrar a regulação das redes sociais e impedir a censura e mais, impedir que o ativismo do STF continue a atropelar o Congresso e a legalizar aborto, drogas e o que mais eles quiserem. A direita não pode recuar. Não se pode aceitar mais 2 anos de abusos, de derrotas. Se nós esperarmos as eleições para o Senado em 2026 para reagir, pode ser tarde demais. Afinal de contas, o STF e o TSE vão continuar com imenso poder para interferir nas próprias eleições, decidindo inelegibilidades, censurando conteúdos, mandando seus assessores usarem a criatividade para silenciar a direita. O resultado vai poder ser, mais uma vez, perdeu mané. É assim que vai acabar essa história. Por tudo isso, com milhares de outros brasileiros, nós estamos lutando pelo que nós acreditamos e trabalhando duro para que deputados e senadores votem em quem nos representa de verdade. Entra no nosso grupo de mobilização que eu vou deixar aqui na nossa descrição do vídeo. Entra ali nesse grupo de mobilização contra o Alcolumbre, contra o Mota, vou deixar na descrição e deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe o vídeo para que a voz da nossa indignação e a nossa mobilização conjunta possa chegar ainda mais longe. E mais, segue o canal, essa aqui é a sua casa para a gente trabalhar juntos para um Brasil melhor. E eu preciso encerrar agradecendo demais a Gazeta do Povo, onde eu escrevi sobre esse assunto hoje mesmo no meu artigo semanal e que é a Gazeta ainda que patrocina o canal. Para você ter acesso ao melhor jornal do Brasil por meio de uma promoção especialíssima e apoiar o jornalismo de qualidade, de direita, que defende os valores cristãos, assina a Gazeta por meio do link promocional que eu também vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo. Nós não vamos parar nesses próximos 2 dias até a eleição do presidente do Senado e da Câmara para que sejam pessoas que nos representam e representam o Brasil com que a gente sonha. Um grande abraço.